tem uma questão também tanto a sua voz quanto a da Marília, com essas composições, assim, tocam a gente de uma maneira, a hora que você começa a cantar, a ver, sabe? Não só a sofrência, mas a gente fica ali E meio eu achei muito legal perturbado. também porque a gente pôde fazer uma homenagem a uma artista contemporânea, né? Eu acho que o Brasil ele sofre de uma nostalgia exacerbada, assim, de ai, a era de ouro um tempo que as pessoas idealizam um pouco, talvez fosse um tempo muito difícil, entendeu? Não era assim tão bom, não, e tal. Não tô dizendo da música, a música era genial, mas eu acho que as pessoas Sim. idealizam muito o passado no Brasil, de uma maneira geral. E aí foi muito legal poder encontrar essa minha contemporânea para homenagear, que conversava com enfim, e que a gente perdeu tão cedo, né? É, pois é. Muito legal você dizer isso, porque tem gente que fica realmente preso no passado. Obviamente que a gente tem grandes nomes, sim, da música brasileira, teve e continua, né? E continua tendo, não. É. A música brasileira, a gente tem que sempre, né, reverenciar os grandes mestres, os grandes Uhum, gênios que estão aí até hoje, né? Com 80, mais de 80 anos, estão aí na estrada, fazendo show, trabalhando, sim. coisa linda de morrer. Mas eu acho assim, eu tenho um sentimento que a minha geração, ela não deve nada em qualidade, sabe, em inventividade, em criatividade para outras gerações, para a geração dos anos 90, para a geração dos anos 80, para a geração dos anos 70. Tem Sem artistas dúvida. tão incríveis e tão revolucionários e tão interessantes, multifacetados quanto aqueles artistas daquela época. Hoje em Uhum, dia, os negócios são diferentes, né? sim. E às vezes, mesmo com a internet, os artistas da minha geração têm muita dificuldade em chegar nas pessoas, né? Voltando um pouquinho, Johnny, ao Clube da Sofrência, como é que você escolheu o repertório? Você chegou a regravar também Pense em Mim lá atrás, que virou Foi. trilha, né? Então você já Isso. tinha essa veia sofrência aí na sua vida, né? Ah, com certeza. Eu acho que o repertório vai mudar muito e ele vai mudar dependendo da cidade que a gente vai tocando. Por exemplo, a gente vai tocar em Recife agora em maio, e aí a gente vai trazer os clássicos bregas do Recife, que são os clássicos que as Nossa. pessoas conhecem lá, entendeu? Que não são tão nacionalizados, né? Porque lá a gente tem uma microindústria do brega, né? Do brega Uhum. eletrônico. Quando a gente for tocar em Belém mais pro final do ano, a gente vai tocar os Nossa. tecnobregas das versões de lá. Então, o repertório ele dá essa liberdade para você homenagear as cidades também, as localidades, né, as regionalidades da música romântica brasileira. É, então, a gente sempre vai ter a homenagem à Marília, mas eu acho que o repertório ele vai ser um pouco móvel nesse sentido de poder homenagear outras referências também. Entendi. Bom, Ah, sim, você você perguntou pode como eu falar. montei, né? Como a princípio ele começa como uma homenagem à Marília, eu comecei a montar o repertório misturando as músicas dela que eu achava mais parecidas com as minhas. Então, e são muito parecidas mesmo. Então, por exemplo, o show ele é um duelo de hits. É como se fosse um ping-pong, assim. Eu jogo pra Marília, Marília joga pra mim, eu jogo pra Marília, Marília joga pra mim. Começa com infiel, aí depois eu já jogo volta, aí depois ela responde com amante não tem lá, aí depois eu já respondo com alma cebosa. É tipo assim, vai se costurando uma mistura mesmo, uma grande mistura das duas obras. Elas ficam sendo Entendi. intercaladas, assim. Não é, ai, agora é Marília, aí tem muito, aí depois é a minha obra. Então tem bastante da minha obra, tem bastante da obra dela, e agora cada vez mais vai ter mais de obras de outras pessoas também, de outros artistas da sofrência, da música romântica, da música dor de cotovelo, do Brasil. E você pretende ter um registro fonográfico desse material? Está nos seus planos Ai, isso? muita gente pergunta, né? A gente não sabe, porque ainda tá na fase muito inicial, a gente só fez 3 shows, né, Uhum. dessa turnê nova. Mas as pessoas já estão doidas. Ah, eu quero essa versão gravada, eu quero essa versão gravada, por favor, grava. Vai depender do sucesso que vai fazer, e tá fazendo bastante sucesso. Esse show Uhum. tá vendendo muito bem. É, porque aí vai ter que falar com a lista de direitos autorais das músicas, né? Nossa. Que as minhas Aham. tudo bem, mas aí o sertanejo aí tem músicas que tem 5, 6 autores, então você vai ter que baixar isso aí, ver
se vai ter condições financeiras de fazer. Mas eu acho que é um projeto que tem muito potencial, né? Não sei. Acho que talvez eles estejam interessados. Bom, a gente fica na torcida por aqui. Então, assim, só a gente já está caminhando aqui para o final, mas você segue com o estandarte até julho e aí depois você fica no Clube da Sofrência. Isso, exatamente. E aí depois Clube da Sofrência ad infinitum. Porque a sofrência nunca acaba. Não, não, a gente não acaba nunca.